ITV Futebol Clube. Oferecimento Secom, Sindicato dos Comerciários. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET para Itu e mais 7 cidades da região. Você pode participar com a gente de duas formas, através do e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br ou pela nossa página no Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Tem também o site da ITV, itu.tv.br. Pode acessar e acompanhar lá toda a programação aqui da ITV. No programa desta semana, vamos destacar o Campeonato Paulista Sub-20. Capivariano e Ituano estão classificados para a sequência da competição. Vem agora um mata-mata, é outro campeonato para estas duas equipes. E claro, vamos falar bastante aqui do Campeonato Brasileiro, que tem o Palmeiras na liderança. O Verdão segue líder com grande chance de conquistar o título brasileiro. Gabriel Campreguer, Palmeiras na ponta, Flamengo colado, 3 pontos atrás, mas continua a perseguição. O Flamengo, apesar dos desfalques dele no final de semana, fez o dever de casa, venceu o Santa Cruz muito bem e segue aí a 3 pontos do líder. Hoje a gente já viu o Atlético abrir um pouquinho mais, né? Já está um pouquinho mais atrás, mas o Flamengo permanece perseguindo o Palmeiras. Pois é, vamos conferir então mais gols, né? Mais uma rodada do Brasileiro, como é que foi os gols das equipes paulistas. Rodada desmembrada, né, Bruno? A rodada que foi desmembrada. Foi, começou no meio de semana e terminou nesse fim de semana. Aí são os melhores momentos do jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Jogo lá no Itaquerão. Resultado que acaba sendo ruim para os dois times, né, Bruno? Pois é. Não achei falta aí não, viu? Você não achou? Sou sincero para você. Não achou que ele atropelou, não, né? Eu achei que ele foi pra bola, ele visou a bola e o resto foi contato. Não achei, sinceramente. Mas ajudaram tanto o Corinthians. Ia ser o primeiro gol vida. dele, né, do Gustavo. Tá com uma dificuldade de fazer gol, né? Já aumentou o número de vagas para a Libertadores dessa semana para cá? Se o Corinthians perder mais uma rodada, vai virar G8. Aí a gente já vê Já agora... pulamos para Vila Belmiro. Santos e Fluminense, 1-0 pro Santos. Santos com um uniforme bem ridículo. Não sei por que isso, viu? Olha que terceiro uniforme feio, Bruno. Que coisinha mais feia. 1-0 Copete, né? Copete. Santos que faz o seu dever de casa. O Santos deve ficar com a quarta colocação. Você vem batendo nessa tecla, né? Que o Santos vai ser o quarto No máximo, colocado. o Santos deve brigar com o Atlético Mineiro pela terceira colocação, que dá a vaga direta na Libertadores. O empate. Aí o gol de empate, o Wellington Silva, pro Fluminense. O Fluminense também tá... apesar desse resultado, está ali dentro da briga pelo G6, né? Não deve chegar muito mais acima disso, não. Ricardo Oliveira, sempre ele. Faz gol, né, Bruno? Não dá pra... Sempre fazendo não tem o gols. que falar. Faz aí o 2-1 pro Santos. E o São Paulo com muita dificuldade, né? Agora já Recife, Sport e São Paulo. Jogo lá na Ilha do Retiro, um confronto. Thiago Mendes faz 1-0. O resultado acabou sendo bom pro São Paulo, porque no final do jogo o Sport perdeu um gol com a Podi dentro da área, que o Denis salvou o São Paulo. Então, bem razoável esse resultado. O São Paulo não tem muito do que reclamar, não. Aí o gol dele, Diego Souza. Nossa senhora, que golaço. O Bruno, São Paulo tem 2 rodadas cruciais. Parecia gol de videogame, hein? São Paulo pega o Santos no Pacaembu, depois pega o Fluminense fora de casa. São Paulo pode chegar à zona de rebaixamento ou brigando muito. Nós vamos falar daqui a pouco de números, mas antes aí tem o Palmeiras, em Londrina, Estádio do Café. América Mineiro e Palmeiras. Esse jogo já foi no domingo, gol do Tietê. Palmeiras jogou pro gasto, apesar de que em 15 minutos o Palmeiras poderia estar ganhando 3-0. Tirou bem o pé depois que fez esse 1-0 logo no começo. Caiu bastante, ficou muito tranquilo, muito acomodado. Daí já no final o gol do Alexandre. Alexandre que retornava, né? Ficou 2 meses parado, as né? questões de suspensão. Do doping, que acabou caindo depois dessa punição. O pessoal até, você vê na comemoração, todo mundo
ali com ele, sabe o que ele passou ali, um cara em final de carreira praticamente. Exatamente. Problema com doping agora, E era né? por conta de um medicamento para o cabelo, para crescer cabelo, né? Enfim, ficou provado isso, tanto que ele não voltou agora, né? Caiu a suspensão dele, mas ficou parado 2 meses, voltou a fazer gol. É isso que é importante realmente para o jogador, ainda mais para o Alexandre, que é um atacante, vive de gols. E um gol importante que sacramentou mais uma vitória do Palmeiras dentro do campeonato. Eu não gosto muito de números, esse negócio de porcentagem. Tá acabando o campeonato, começam a ligar para aquele tristão lá, aquele matemático, aí ele começa, o Palmeiras tem 70% de chance de ser campeão, São Paulo tem 8% de chance de ser rebaixado. Eu não gosto muito disso, porque sai um gol na rodada, já é de 8%, aumenta para 50%, enfim, isso não dá certo não, viu, Gabriel? Dizem... Eu sei que você gosta de números e tal. Não, não sou tanto com esse negócio de porcentagem não, mas é 74%, né, do estilo do Palmeiras, isso. eu vi a chamada. Bobagem. Eu acho que mais do que tudo isso, eu vejo a tabela do Palmeiras mais tranquila que a do Flamengo. Isso para mim está meio claro. Tá? Então, o Flamengo agora tem o Clássico, o Fluminense, o Palmeiras tem um confronto também difícil, porque o Cruzeiro briga aí para não cair, um jogo lá em Araraquara, mas a sequência depois em si, nas 9 rodadas, na minha opinião, acho que eu vi ontem, o Flamengo tem 2 rodadas com um adversário mais fácil que o Palmeiras. Então, nas demais, aí nas 9, 2 são parecidos e as outras o Palmeiras tem um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que é muito mais a tabela do que a diferença dos 3 pontos. Isso deixa o Palmeiras... Teoricamente, a tabela do Palmeiras é um pouco mais tranquila do que a tabela do Flamengo. E para a gente falar rapidamente aqui de Campeonato Brasileiro, o Corinthians a gente sabe da situação que tem, vai sofrer bastante se quiser buscar alguma coisa ainda nessa temporada, uma classificação para a Libertadores, o Santos está ali brigando, deve conquistar uma vaga realmente para essa competição. Com relação ao São Paulo, o rebaixamento é preocupante? Eu acho que as 2 próximas rodadas vão dizer muito, Bruno. O Santos no Pacaembu com o seu mando e o Fluminense fora, se o São Paulo não fizer 3 pontos aí, eu acho que o São Paulo vai estar ali muito parelho, porque o Inter vem de 2 vitórias, o Inter deu uma crescida e deve crescer, a torcida deve levar ele. O Cruzeiro pega o Palmeiras agora, vai ter dificuldade, mas também houve uma evolução com o trabalho do Mano. E eu acho que Santa Cruz e América já foram, o Figueirense está com bastante carinha de rebaixado. Eu acho que a grande chance da outra vaga é ser um dos 3 grandes. Tá certo, então o São Paulo que se cuide aí nessas próximas rodadas. O clima não é bom, né? Para não ligar um sinal de alerta, porque o rebaixamento é algo preocupante e é real, porque está tudo muito embolado ali também do lado de baixo da tabela. Eu vejo o clima no Inter e no Cruzeiro hoje mais leve. Parece que essas 2 vitórias do Inter, o Cruzeiro com essa mudança do Mano, o Inter tem o mesmo número de vitórias que o São Paulo com um jogo a menos. Com 3 pontos a menos. É o tipo de campeonato que 2, 3 vitórias te deixa não só mais tranquilo, mas numa situação bem diferente na tabela. Você vê a recuperação que o Botafogo teve dentro do campeonato, está colado no G6 lá. O critério de desempate do Inter com o São Paulo não favorece o São Paulo. Se empatar em pontos, o Inter vai ter uma vitória a mais. Então, o São Paulo tem que dar uma engrenada aí. Continuo achando que a escolha do Ricardo Gomes foi completamente sem pé e sem cabeça. Foi bom para o Botafogo, que se recuperou dentro da competição com a saída dele. Bom, vamos falar do campeonato amador aqui da cidade de Itu. Amador, 2ª divisão, Gabriel. Tá rolando aí a competição. Bruno, o amador da 2ª divisão chegou na fase final. Os 4 equipes que ascenderam à 1ª divisão já estavam definidas. Temos os resultados? Temos os resultados. Tivemos uma definição aí dos 2 finalistas. Conferir. Um confronto estava praticamente definido. Que era do NGK, né? Isso. Tá aí, ó. E o Tradição. Bom, União Vila da Paz, 1 Real Progresso 3, o Real Progresso chega na decisão. NGK 2, Tradição Botachope 2, Tradição classificado. Foi 3-0, se não me engano, o primeiro jogo. Perfeito. Mas 2-2 o segundo jogo. Tava a NGK 2-0. foi pra cima, hein? Tava 2-0 pro Tradição, a NGK conseguiu um empate. 2-0 tiraram o pé também, né? Uma final esperada, Bruno. Esperamos aí que tenhamos uma boa partida. Temos a data aí já para... Temos a data no domingo, estava com uma questão de horário, eu estava conversando com o Barriga, provavelmente... Normalmente em final eles não fazem preliminar. Certo. Então a ideia é se não houvesse preliminar às 10 horas. Deu um problema na 3ª divisão, então tem uma definição para sair a qualquer momento lá na Liga. Então a final é no domingo. No domingo. Ou às 10 ou às 10h30. 3ª divisão, como é que você joga? Exatamente, estamos classificados. Meu Deus. Bom, a que ponto chegamos, né? E com relação ao Campeonato Amador do Estado, no último programa, nós destacamos aqui, Gabriel, o fato
da equipe do Ferroviários de Bragança Paulista ter alterado o horário do jogo, o que acabou comprometendo e muito a situação do Grêmio Olímpicos, que teria uma viagem, enfim, Bragança não é perto, a maioria dos atletas do Grêmio, acho que em sua totalidade, são atletas de fora da cidade de Itu, ou seja, teriam que estar aqui em Itu em um horário bem antecipado para poder ter essa viagem para Bragança. Enfim, o que aconteceu? O Grêmio optou em nem viajar para Bragança Paulista. Exatamente, o Grêmio comunicou à federação antes de que não iria. Vamos lá. O jogo estava marcado para o sábado às 15 horas, horário tradicional do futebol amador em Bragança, assim como o Grêmio mandou o jogo aqui. O Ferroviário pediu uma mudança de horário, a federação acatou, também achei o horário meio esdrúxulo para um domingo, 10 horas da manhã, para o futebol amador. Certo. Se fosse para mudar para o domingo às 15 horas, o Grêmio optou por não ir. Alega claramente que o problema era só a logística. Acredito que não era só a logística. Tem uma dificuldade também, porque grande parte do elenco do Grêmio joga o amador em Sorocaba, isso é um fato. Então, 90% do elenco teria esse compromisso também no domingo de manhã. Então, acho que não é só a logística, mas é isso também. E ficou tudo muito difícil, muito complicado para o Grêmio viajar a Bragança, talvez muito desfalcado, talvez sem saber se ia ter 11. O pessoal que é de fora tinha que estar às 7 horas da manhã em Itu, para daí pegar o ônibus, para daí sair. Realmente ficou muito difícil. Tá? A decisão do Grêmio foi de não jogar. Discordo. Acho que como alguns atletas a gente ficou sabendo que não concordaram também. Uhum. Mas optou-se por isso. Bom, comunica-se a federação que não vai viajar, mas isso não muda em nada, né? A federação também poderia ter um pouco de bom senso, eu acho. Também acho. Né? Sabe que o adversário vai ter que enfrentar uma viagem. A gente sabe de todas as dificuldades, porque não é um time profissional. Se fosse um time profissional, tranquilamente o time viajaria no sábado, ficaria hospedado em Bragança ou qualquer outra cidade mais próxima e jogaria no domingo, né? Tendo o apoio da Federação Paulista de Futebol financeiro para que isso acontecesse. Não é o caso, é um time amador, a gente sabe da dificuldade que é para você realmente montar um elenco, porque os atletas jogam outras competições, os atletas cada um tem a sua profissão, né? Enfim, tem o seu ganha-pão, que não é o futebol, por isso é um atleta amador, e é difícil para você montar um elenco. E aí para você viajar para jogar em outra cidade, no domingo, 10 da manhã, tem que ter bom senso também. Eu achei que faltou bom senso para a federação. Não era um jogo em Indaiatuba, em Sorocaba, em Porto Feliz, né? É são 2 diferente. horas. Seria difícil. Enfim, deu WO e que eu acho que o Grêmio teria que não só comunicar que não viajaria, mas explicar e realmente protocolar algo na federação para que a federação possa analisar esses casos também e ter um olhar diferente, né, em outras oportunidades. A minha grande dúvida é se o resultado tivesse sido 1-0 aqui em Itu, se a postura seria a mesma. Mas não importa, né? Do que da federação ou do Grêmio, de não viajar? Do Grêmio. Gabriel, é difícil a gente falar com relação à diretoria. O que tem de concreto é uma mudança de horário que prejudicou em muito o time. Sem dúvida. Isso a gente tem de concreto e a gente tem que falar realmente, e a federação tem que ter um olhar diferenciado para isso. E ainda há o risco, né, de algum tipo de punição, coisas desse tipo. Espero que isso não aconteça, né, porque seria realmente mais um erro da Federação Paulista de Futebol. Vamos falar do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, Gabriel. O Desportivo Brasil foi até a Baixada Santista, enfrentou a Portuguesa. Time forte, time qualificado, não é à toa que chegou à grande decisão do campeonato. Vamos conferir os gols, né? O Desportivo acabou sendo derrotado por 3-0. Vamos conferir. Time de tradição, inclusive, né, Bruno? As imagens essa semana não estão de grande qualidade, não são do Desportivo. O site da Federação transmitiu, mas é uma transmissão de internet. Eu achei muito interessante o público lá, Bruno. Você vê uma grande quantidade. Aí o primeiro gol, 1-0 para a Portuguesa, os 33 do primeiro tempo. O resultado aqui já não tinha sido ideal, né? Não conseguiu fazer a vantagem aqui, tinha que ir até lá. Aquele 10 ali é o Ricardinho que jogou no Palmeiras, lembra dele? Lembro. Jogou também recentemente no Água Santa. Jogou no Água Santa. 41 anos, mano. Bela cabeçada. 1-0. Bastante. Olha o público, Bruno. Esse estádio tá dando o que falar com o Santos, né? Tá uma discussão lá da área, o Santos quer fazer uma arena. O Santos quer fazer um estacionamento. Aí o segundo gol, uma bobeira da zaga, a bola vai e volta.
Os 27 do segundo tempo, 2-0, aí já... Olha lá, o pessoal tudo no alambrado, comendo tremoço, que é tradicional lá Então, no parece estádio. Souza Lima, não parece Souza Lima esse Parece. estádio? Uma alambrada ali, Já foi lá? bancada atrás, nunca fui. É um estádio bem antigo, até a gente comentava com o Dirley aqui com relação à estrutura, né, a parte de vestiário, e é assim, todo jogo é assim, ó. O pessoal grudado no alambrado, comendo um tremocinho ali, e vai que vai. Comunidade lusitana da Baixada, exatamente. né? Mas provavelmente o público não era assim durante o campeonato, né? Você vê que na final um público bem Exato. maior. Infelizmente, aí outra bobeira, Bruno. Olha o gol. A gente tomou a bola. Perde a bola. Aí 3-0, fechou o caixão. Parabéns à Portuguesa Santista pelo título. Parabéns ao Desportivo Brasil pelo acesso. Claro, isso... E que comece logo um novo planejamento. O Desportivo vai ter que começar a discutir isso, a pensar o que vai fazer. Acho que independente desse resultado, né, do resultado 3-0, enfim, o time ficando com o vice-campeonato, temos aqui que parabenizar, né, todo o trabalho que foi feito pela equipe da cidade de Porto Feliz, do Desportivo Brasil, com essa diretoria, com essa nova mentalidade, que é muito importante a gente destacar aqui. O Alessandro esteve aqui, né, e falou bastante, o Dirley também, treinador, esteve aqui e acabou destacando essa nova mentalidade da equipe, que montou realmente um time para disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão de uma maneira competitiva, com o primeiro objetivo, conquistar o acesso para a Série A3. Nós sabemos que o Desportivo, nessa nova mentalidade, tem o objetivo de chegar à Série 1 do Campeonato Paulista, colocou essa meta, né, tem um período para que isso realmente aconteça, e nesse primeiro ano de trabalho, o grande objetivo, que era chegar à Série A3, foi conquistado. Então temos que parabenizar toda a diretoria, toda a comissão técnica e também os atletas, né, os jogadores que fizeram um grande campeonato paulista da segunda divisão, Gabriel. Exatamente, Bruno. Suas palavras são as minhas. E além de tudo, muito bom para nós da região, para nós aqui do ITV Futebol Clube, que ano que vem vamos ter um clube na A3, um na A2, um na 1, né? Exato. Então, Ituano mais trabalho disputando pra gente. a Série 1 do Campeonato Paulista, o Capivariano disputando a Série A2 e o Desportivo Brasil na Série A3. E o que é mais interessante ainda, com relação à região, né, principalmente a Porto Feliz, o pessoal não comentava muito sobre o futebol nessa questão regional. E o Desportivo Brasil trouxe essa discussão mais uma vez para Porto Feliz. Você conversa com as pessoas na rua, eu não tenho aqui de cabeça, mas já estão comentando que vai ser uma Série A3 disputadíssima, com times tradicionais disputando a Série A3. Essa é uma das mais competitivas dos últimos anos, Gabriel. Muito bacana, Bruno, que o público lá de Porto Feliz abrace realmente essa ideia, né? A gente já viu nos jogos da semifinal, final, um público melhor, que agora, para o ano que vem, realmente a população de Porto Feliz abraça o Desportivo Brasil, acompanhe o clube na A3. Nós aqui do ITV Futebol Clube faremos nossa parte, acompanharemos toda a disputa da Série A3 pelo Desportivo Brasil. E o que tem que destacar também é o fato de que esse ano foi um ano atípico, até pela mudança que a federação pretende implantar no decorrer dos anos, que é de reduzir o número de equipes nas competições. Por isso tem que valorizar mais ainda esse trabalho do Desportivo, porque diferente de outros anos, quando subiam 4 equipes, né, 4 times ascendiam para outra divisão, esse ano apenas os finalistas, né, apenas o campeão e o vice, só 2 equipes conquistaram acesso nessa mudança, e é um campeonato que a gente sabe que é longo e muito complicado. Então, subindo só 2, está de parabéns. Fazendo com que equipes que tinham também um grande trabalho, um grande orçamento, ficassem pelo caminho. 15 de Jaú, Grêmio Prudente, a gente citou outros nomes aí, Inter de Bebedouro, que acabaram ficando pelo caminho. Então, tá certo. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar do Capivariano, time que conquistou a classificação para a sequência do Campeonato Paulista Sub-20, com a presença do Anderson aqui em nosso estúdio. Ele que é auxiliar técnico do Hélio Cizenanda, auxiliar dessa equipe Sub-20. Até já! Secom, Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador.
Estamos de volta com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV. Você pode mandar o e-mail através do itvfutebolclube@itu.tv.br ou participar pelo Facebook, a nossa página ITV Futebol Clube, aliás, facebook.com/ITV Futebol Clube. Entra, curte, compartilha, pode mandar a sua pergunta. Neste bloco, nós vamos falar do Capivariano, vamos falar da equipe Sub-20. Temos aqui em nosso estúdio a presença do Anderson Gôngora, que é auxiliar técnico do Hélio Cizenando na equipe Sub-20, né, Anderson? E o Capivariano, com uma grande campanha, bateu todos os recordes aí que podia bater em número de vitórias, em pontos conquistados também. Parabéns pela campanha. Obrigado pessoal. É um prazer, né? Tá vindo aqui representar o Capivariano, falar um pouquinho da nossa campanha, falar um pouquinho do que a gente tem feito de trabalho. E a importância, né, desse acompanhamento que vocês estão fazendo também, da valorização da base, que é importantíssimo hoje no futebol brasileiro, né? Então a gente vai bater um pouquinho de papo aí em relação ao que nós estamos fazendo lá. O Anderson que tem uma grande experiência já trabalhando nas categorias de base, Gabriel, já passou por Esportivo Brasil, trabalhou no Paulínia também um bom tempo, Projeto Bugrinho em Campinas, enfim, está lá junto com o Hélio, né, nessa parceria, que é uma parceria de sucesso realmente, e os números mostram isso, Gabriel. Os números são impressionantes, né, Bruno? 56 pontos, uma campanha, acho que até surpreendente, né, Anderson? Ninguém, sem consciência, no começo, imaginava um tamanho de tudo isso, né? Não, realmente foi pela montagem muito rápida, né, do elenco também. Às vezes você não tem um tempo hábil para estar montando a equipe, porque a gente sabe que demanda bastante conceitos, assim, né? Mas a gente acelerou bastante o processo e da forma que nós trabalhamos também, né? A gente trabalha muito sobre a perspectiva de intensidade, de jogo. Então, você pegar a nossa segunda-feira, não é moleza, né? Então, sempre estamos jogando, de segunda a sexta, sempre no nível de estado de jogo muito alto, né? Então isso está fazendo um pouquinho a diferença em relação ao que, desde a montagem até a realidade que nós estamos hoje, né? Bom, já que falamos dos números aqui da equipe do Capivariano, vamos colocar na tela o resultado desse último confronto do Capivariano nesta fase do Campeonato Paulista Sub-20. A equipe venceu o Independente, jogo em Capivari, gols de Neto e Jean, vitória 2-1 do Capivariano contra o Independente, equipe de Limeira. E vamos aproveitar e colocar a classificação. Como ficou a classificação? Gabriel citou o número de pontos do Capivariano, realmente um recorde, né? Superando os números do São Paulo em uma outra oportunidade. Vamos conferir como ficou. O Capivariano, 56 pontos, a Ponte ficou em segundo, 49. O Ituano conseguiu garantir a classificação, ficou em terceiro, 40 pontos. Primavera, 40. E aí, São Bento 29, Itapirense 29, Mogi 28, Paulista 28, Rio Branco 24, União Barbarense 19, Independente 16 e Atlético Sorocaba 13 pontos. Bom, 56 pontos. Né, Anderson? Até tivemos aqui a presença de diversos jogadores e até falavam, né, dessa possibilidade de bater esse recorde. Enfim, o time conquistou aí, acho que 18 vitórias, se não me engano. Enfim, um número realmente que chama a atenção. 18 vitórias, sempre em todos os jogos eles têm motivação, né, para quebrar alguma coisa de recorde. Por exemplo, nesse último jogo a gente não tinha, teoricamente, a obrigação da vitória, né, entre aspas, mas a gente sempre conscientizando os atletas de que eles precisavam bater esse recorde, né. Então, para você ficar na história, para você bater o recorde, daqui a pouco, daqui 3 anos, vai ser um recorde difícil de bater. Com certeza. Porque 18 vitórias, 2 empates e 2 derrotas numa chave que é difícil, a nossa chave é difícil, por mais que às vezes aparenta em formas de resultados que a gente não teve uma certa dificuldade, mas você veja o último jogo do Itapirense, quanto foi o resultado contra a Ponte. Né? Eles ganharam, acho que de 4-1, 3-1, alguma coisa assim. Então, um time que não estava buscando classificação ganhou do vice-líder, né? Então, a gente motivou bastante eles, principalmente nesse último jogo, a quebrar esse recorde, né? Que era do São Paulo. E para escrever o nome deles, né? Na história do Capivariano, da federação, isso é importante. Eu estava dando uma olhada na súmula dos últimos jogos. Rodou um pouco mais o grupo nas últimas rodadas? Rodou? Foi intencional? Foi para também utilizar quem não estava tendo muita chance, já que a classificação estava garantida? Teve algo em relação a isso? Também, mas teve também a questão de tirar um pouquinho do conforto também, né?
Se você tem 30 dentro do teu grupo e você só utiliza 11, você não tem por que ter os outros atletas, né? Então o Hélio, a gente conversando bastante, o Hélio tomou essa decisão para dar ritmo para esses meninos, porque a hora que entrar no mata-mata agora também vai ser importante todo mundo estar em ritmo, no mesmo patamar de igualdade aí, para a hora que precisar eles darem conta do recado, né? É bacana. E acho que a partir de agora é uma outra competição, né? O Gabriel, queria que você falasse rapidamente, Gabriel, enfrenta o Velo Clube, agora a equipe da cidade de Rio Claro, primeiro jogo em Rio Claro, segundo jogo na Arena Capivari. Outro campeonato, Gabriel? Muda tudo, né, Bruno? Mas a campanha tem muito peso, né, Anderson? A gente vê jogar por 2 resultados iguais, vai decidir em Capivari, Sim. O cruzamento foi com o 4º colocado, tem as suas benesses aí, né? E o cruzamento é bom, né? A gente sempre falou isso, né? Porque cruzava com os grupos que não são dos grandes, né? Cruza com o grupo lá do pessoal lá do norte e noroeste do estado. Então agora pega o Velo passando, provavelmente por causa da campanha, ainda vai ter um cruzamento mais tranquilo que vai pegar a pior campanha. Vamos ver o que vem dessa pior campanha aí, passando do Velo Clube. E aí joga às 10 horas no sábado, né? Em Rio Claro. Ô Anderson, você citou aqui esse trabalho, né? Que a segunda-feira é muito forte, né? A representação é muito forte, a galera já vai para o campo, aquela intensidade. Para esse momento, onde a partir de agora é outro campeonato, é um mata-mata, como é que foi a conversa com o grupo? Vocês já passaram alguma coisa para os jogadores? Vão passar durante essa semana? Como é que está a programação de vocês? Só a questão de ser forte, né? Acredito que acompanhando, acho que vocês acompanhando também a questão do Tite, o que ele está cobrando bastante da seleção, na verdade a gente cobra a intensidade, né? Nosso volume de trabalho de segunda-feira ele é reduzido, mas a intensidade a gente nunca abre mão, né? A gente notou uma diferença em relação ao foco dos meninos, né? Isso, a partir do momento quando começa um mata-mata, onde obviamente você não pode errar, você tem que estar atento a todos os detalhes, todo detalhezinho curto ali de algumas situações do mata-mata. Eles já estão mais antenados, estão mais ligados nesse aspecto e já foi uma segunda diferente, sabe? Assim, em termos de representação, a gente já viu que houve uma conscientização coletiva e a gente sabe que a gente confia muito nesses meninos, né? São meninos muito bons, assim, não bons no sentido de elevar muito eles, assim, mas eles são muito bons de comprar ideia, sabe? Você olha eles assim, eles são meninos que eles aceitam muito o que a gente passa e conseguem assimilar bastante, são inteligentes demais. Não houve relaxamento, né? Isso que foi bacana, porque... Ou pode até ter havido, vocês foram cortando e tal, mas os resultados não demonstram isso. O time sempre ganhou apertadinho, né? Não foi porque agora da última rodada, desde o começo do campeonato, gosta do 2-1, do 3-2, muito competitivo. Mas não chegou a ver, a gente não sentir queda de produção, essas coisas, né? Mas isso sempre deixou a gente no desconforto, sabe, Gabriel? A gente sempre estava incomodado com esses resultados. É uma forma que a gente sempre tem falado para eles, até no número de finalizações que a gente tem mapeado bastante, que tá sendo soberano em relação aos adversários, né? Mas o nível de aproveitamento a gente sempre bateu nessa tecla, sabe? Mas eles estão sendo eficientes. E isso é importante, né? Porque assim, normalmente o líder tem uns atropelo no meio do... Mas isso às vezes é bom. Às vezes você não ganhar, às vezes você não ganhar um jogo de 5-0 ou 6-0, deixa sempre você esperto para o próximo jogo, porque sempre você tem algo a melhorar. Agora, quando você atropela muito fácil assim, então nós somos líderes, mas líderes eficientes. Nós não somos líderes que tá jogando sobrando. Né? A gente está jogando no nível de eficiência porque é uma chave difícil. Né? Nós não estamos pegando... Se a gente vê o São Bento, é triste ver a realidade, às vezes, da pontuação dessas equipes, porque foram equipes que deram muito incômodo para nós. Nós perdemos o jogo do Itapirense lá. Empatou com o Ituano 0-0 aqui, ganhou da Ponte. Né? Então, foram equipes que deram um certo nível de dificuldade pra gente, se não muita dificuldade. Foi difícil ganhar o jogo do Ituano, foi difícil ganhar o jogo do Primavera, foram todos jogos difíceis. Chegava no fim do jogo, sempre aquela coisa de não toma gol, seja intenso, concentra, porque foi baseado nisso a nossa classificação. Do Velo, o que dá pra falar, o que dá pra esperar, o que dá pra... O Velo é uma equipe organizada, né, em termos defensivos. A gente está estudando bastante o adversário.
Não podemos falar muito o que E a gente também não quer que você É, fale que não pode, mas... mas a gente já está muito antenado, é um time que tem os seus valores, né? Senão não teria classificado, né? Então temos que entrar de olho aberto aí. É uma equipe da faixa de idade parecida com a do Capivariano? Porque a gente sabe claramente que a equipe do Capivariano é uma equipe nova, né? De Sim. idade dentro do campeonato. Eles têm bastante 9-7, mas é bem mesclado com alguns 9-8 também. Mas os 9-7 são jogadores que são bem decisivos, né? E do Capivariano, contusão, cartão, a gente tem algum problema com esse jogo de ida? Nada, tudo tranquilo? Estamos administrando bem a situação ali. Não tem nada de preocupante. Sim, até agora não. Bom, Anderson, a gente sabe que esse elenco foi montado rapidamente, né, como você já destacou, e nós trouxemos essa informação aí durante todo o campeonato, falamos isso, né, porque o Capivariano retomou nessa temporada a base, retomou agora o Sub-20, esse elenco foi montado, você já tem um conhecimento com o Hélio, a maioria dos jogadores vocês já conheciam e hoje você já conhece bem esse grupo, eu digo não só dentro de campo, mas também fora de campo, você disse que os jogadores assimilam bem o que vocês passam. O grupo está na mão, vocês conhecem cada jogador hoje? A gente teve a felicidade de escolher a dedo os jogadores, né? Então, desde a montagem da equipe, até pela experiência, pela passagem que nós tivemos em clube, né? O Hélio teve uma passagem grande na base, eu tive uma passagem grande também, desportiva, eu estava ultimamente no Curitiba. Então, a gente tem muito confronto, né, Bruno? A gente enfrenta bastante equipes, conhece parceiros, né, parceiros que indicam jogadores. Então a gente confia muito na palavra de algumas pessoas que nós confiamos. E hoje, falando agora da parte do conhecimento dos atletas, hoje a gente conhece intimamente esses jogadores. Por quê? Porque a gente costuma muito corrigir eles durante a semana, não só dentro de campo. A gente tem uma parte audiovisual que a gente trabalha muito forte nisso, eu e o Hélio, né? Então... e também com o Renan na parte de GPS. Então, hoje eles estão monitorados, dentro de uma totalidade, né? Então, eu pego o vídeo do último jogo, sento com o zagueiro, você errou isso, errou aquilo. Olha isso aqui, pega, volta, coloca, dá para melhorar para o próximo jogo. Muda o posicionamento do corpo, muda a postura de quebrar uma linha. A gente tem muito esse trabalho com os jogadores e aí... Com essa ajuda, a gente consegue conhecer eles muito, porque a gente vê o nível de aprendizagem que eles têm para o próximo jogo, né? A gente vê que eles erraram, observaram o erro e aí no próximo jogo consertaram. Isso é importante você destacar, e até para quem acompanha aqui o ITV Futebol Clube, a gente sabe que a estrutura que o profissional vinha utilizando, a parte física, né, que é o hotel do clube, onde os jogadores profissionais utilizaram na Série A1 dessa temporada, o Sub-20 está utilizando essa estrutura, enfim... Parte de treinamento é a mesma coisa. Agora, essa parte que tem do análise do adversário, né, análise dos próprios jogadores, você citou o GPS, eu me lembro que na Série A1 tinha todo esse trabalho de GPS ali, quanto o atleta estava correndo, quanto ele estava rendendo, tudo isso está sendo utilizado também no Sub-20. Também e forte. Nós queremos monitorar os atletas dentro de tudo que eles podem nos oferecer. Então, hoje, o Renan, na questão do GPS, para a gente até mensurar a distância percorrida, né? A gente cobra muito, a gente compara muito o jogador europeu, né? Que é onde a gente quer colocar eles, né? A gente objetiva muito isso para eles, né? Então, o jogador europeu hoje está correndo, em média, 11 quilômetros, e aí o jogador corre 8, você já questiona. Fala, você pode chegar até mais. Tá? Então, o alto nível está pedindo hoje você correr uma quilometragem a mais, independente da tua posição. A questão de monitoramento de imagens, né, de jogos, tanto da nossa equipe quanto das equipes adversárias, nós temos todas essas informações, então hoje está muito legal trabalhar na estrutura do Capivariano, que é o que hoje o Luiz oferece isso para a gente, né, em relação à estrutura. Está sendo muito bom porque os resultados estão mostrando isso, né, então não tem como mentir. Só aproveitando, Anderson, até para o pessoal conhecer, né? Porque fica muito a cara do Hélio ali à frente e tal. Vamos falar um pouquinho de você. Você hoje é técnico do Sub-17, auxiliar do Hélio do Sub-20. Fala um pouquinho da sua passagem, da sua carreira, onde você trabalhou, de onde você veio. Você veio desde o começo do campeonato? Você chegou no meio? Eu cheguei 2 semanas depois, porque estavam esperando um pouquinho, definir algumas situações no Capivariano, aí nas 2 semanas definiram, eu já vim
Mas eu já estava conversando com o Hélio já, né? Na montagem da equipe a gente já estava monitorando algumas situações e a gente estava ajudando nisso aí. E onde você trabalhou, onde você passou? Bom, eu comecei nas escolinhas, assim, desde quando eu parei de jogar futebol, né? Até os 20 anos aí eu tentei a base da Ponte, base do São Bento, joguei fora do país no Montreal Impact, que hoje joga na MLS, né? Então aí parei e comecei a carreira como treinador no Paulínia Futebol Clube, que é onde eu trabalhei durante 6 anos na carreira. Recebi o convite para vir trabalhar no Desportivo Brasil. Trabalhei 2012, 2013 até o meio de 2014. Na época da Traffic ainda. Na época da Traffic, na categoria Sub-15 e no último ano, 2014, no Sub-17. Disputei tudo que poderia disputar. O Bruno conhece bastante ali o trabalho também, que era um trabalho de excelência também. E aí recebi o convite para trabalhar no Curitiba, né? No Sub-17, no Coxa, onde eu fiquei de 2014 até o início desse ano, de 2016. E a gente fez um bom trabalho também, mudança de gestão, a gente sabe que tá sujeito a isso, né? E aí acabou mudando os profissionais lá e eu acabei vindo para o Capivariano, justamente com essa intenção de crescer, né? De sair de uma categoria 15, 17, agora no 20, junto com o Hélio, e a gente tem a intenção de crescer cada vez mais, né? E eu tô no Sub-20 de auxiliar e ajudando nessa montagem do Sub-17 aí, né? Futuramente, Luiz Paulo quer que entre com essas categorias, a gente está ajudando a montar, independente do que vai acontecer ano que vem. Nós estamos preparando aí os frutos do Capivariano para o ano que vem também. Nesses anos de trabalho, nesses clubes que você passou alguma coisa assim que você vai citar um nome, a gente vai conhecer, a gente vai saber quem é o jogador, teve alguma experiência aí? Vai, já está tendo, né? Bom, hoje no Paulínia, né? Mais o Hélio comigo, né? Eu cito mais o Hélio, que trabalhou mais com ele, que é o Fabinho, hoje está no Mônaco, né? O Gabriel, trabalhei bastante com ele também na equipe Sub-17 do Paulínia, hoje está no Giroto, né? O Gabriel Giroto está no Palmeiras. Mauro Júnior, que trabalhou no Desportivo Brasil, hoje é um grande nome, acredito que é do conhecimento de vocês. O Dodô, que está jogando no profissional do Coritiba, que pulou do Sub-17 para o profissional, foi uma passagem muito pequena no Sub-20, ele já foi direto. O Evandro, que está hoje no profissional também do Curitiba. Um nome que hoje no Curitiba acredito que vai chegar, que é o Luizinho, 99, já é seleção brasileira, vai chegar. Entre outros nomes, né? Se a gente for parar para citar, mas os principais eu acredito que são esses daí. Desculpe se eu esqueci algum nome, que acredito que tem muitos bons valores chegando aí. E acredito que agora no Capivariano nós também vamos escrever a história desses meninos que vão chegar também. Ah, sem dúvida. Bom, Anderson, é muito legal, né? A gente observa o atleta passando pelas categorias e os treinadores também, né? Quando tem a oportunidade de trabalhar 15, 17, 20, até chegar e fazer um grande trabalho numa equipe profissional. Tomara que você consiga avançar, você já está trabalhando no 20 aí, que você possa colher frutos mais à frente. E boa sorte para vocês com o Capivariano na sequência do Paulista Sub-20. Obrigado pela presença. Né? Obrigado a vocês pelo convite e sempre quando estiver disponível, se vocês fizerem o convite, nós estamos aqui. Obrigado mesmo. Só confirmando, Gabriel, então o primeiro jogo nessa decisão, nesse mata-mata contra o Velo, lá em Rio Claro, o primeiro jogo nesse próximo fim de semana, é isso? Exatamente, mando do Velo, sábado às 10 horas, correto, né, Anderson? Isso. A volta no outro sábado, às 16 horas, na Arena Capivariano. 16 horas por conta do horário de verão. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência voltamos com mais ITV Futebol Clube aqui pela ITV. Secom, Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador.
De volta com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV. Você pode mandar o e-mail para itvfutebolclube@itu.tv.br ou mandar a sua mensagem e participar conosco através da rede social facebook.com/ITV Futebol Clube. Antes de destacarmos o Ituano Sub-20 neste bloco, eu quero mostrar algumas fotos da grande festa que aconteceu neste último final de semana em Porto Feliz, a festa do centenário do Esporte Clube Operário Araritaguaba, o tradicional Ararita lá da cidade de Porto Feliz. Vamos conferir uma festa, fizeram uma carreata lá pela cidade, pode pôr na tela aí a carreata que teve início lá na Vila América, percorreu toda a cidade de Porto Feliz, está aí a família Félix, tradicional, aí o pessoal que torce realmente para o Ararita, fizeram uma grande festa no estádio. Meu bisavô é sócio número 1 do Ararita, rapaz. Ô, Bruno, Que história bonita que tem o time, 100 anos. mas lá em Porto Feliz você torce para a Olha o Ararita, Van Persie aí, ó. mas não tem um campeonato, né? Lá... Infelizmente, o campeonato amador de Porto Feliz é muito fraco, né? Não tem incentivo aí por parte da prefeitura, a liga está parada há muito tempo. Espero que isso mude, né? A partir do próximo ano, que possam organizar realmente um campeonato de qualidade na cidade de Porto Feliz, porque campo tem diversos estádios, tem equipes tradicionais, infelizmente falta organização para que isso possa acontecer de uma maneira decente em Porto Feliz. Eu quero abraçar então o pessoal do Ararita, do Esporte Clube Operário Araritaguaba, que fez essa grande festa, 100 anos de história do Ararita, tá de parabéns todo mundo. Vamos falar agora aqui do Ituano Sub-20, temos aqui já em nosso estúdio o Edson, que é lateral direito, é capitão da equipe do Ituano. O time se recuperou, hein, Edson, durante o campeonato e conseguiu garantir essa classificação para a sequência. Parabéns. Sim, graças a Deus com a chegada do Fabrício, a gente estava com o Rogério, o Fabrício chegou no meio do campeonato aí, a gente fez uma boa recuperação e estamos indo bem no campeonato aí, conseguimos a classificação. Aquilo que nós falávamos, né, Gabriel, essa mudança de comando técnico trouxe uma energia nova realmente para a equipe do Ituano, potencial nós sabíamos que o time realmente tinha, o Ituano tinha condições de garantir essa classificação, atletas de muita qualidade mostraram isso na Taça São Paulo, trouxe uma mudança de energia realmente a troca do comando, né? Fez muito bem, né, Bruno, pro elenco. A gente sentia, talvez no começo, ainda a gente sempre fala, aquele aspecto da taça ainda influenciando, depois os meninos sentiram um pouco psicologicamente o início do campeonato, que quando o Fabrício pegou, o grupo ainda estava um pouco abatido, não estava, Edson? Estava sentindo a dificuldade ali, mas já encaixou. Você viu, eu vi a súmula do último jogo, já uma escalação bem parecida, as peças do que jogava a taça, com exceção do Edson que não estava, o Bassani que desceu agora. Eu acho que todos os outros eram atletas da taça, se eu não me engano. Já voltou a jogar Caprioli e Ximenes, já foi um time mais parecido, a dupla de zaga mesmo, o que cuida na lateral esquerda. Então um time mais parecido com o que a gente sabe que o Ituano pode oferecer nesse Sub-20. E agora esse confronto aí pertinho ali no quintal de casa, né? Um pouquinho de estrada pela frente, o que dá para esperar? Temos o primeiro jogo em casa, né, contra o Fernandópolis. Queremos fazer um bom resultado agora jogando em casa, porque a viagem é longa e pode fazer diferença no segundo jogo. Sexta-feira, 15 horas, né? Isso. Você sabe se o jogo vai ser no Tatizão ou vai ser no campo principal? principal? Vai ser no Velho. Já vai ser no campo principal? Vai ser no principal. Isso é bom também, né, Bruno? Dá a Com oportunidade para certeza. os meninos jogarem lá. Tem melhor condição, né, de jogo realmente, o fato de atuar no estádio Novelli Júnior. Ô Edson, você citou, a gente falava isso porque foi nítida, né, a mudança, o gás que trouxe a mudança do treinador para a equipe, o time começou a render muito mais até conquistar essa classificação. Você como atleta, não estou pedindo aqui para você comparar o trabalho de um e o trabalho de outro, mas o que a chegada do Fabrício acrescentou que conseguiu trazer essa motivação aí para vocês? No começo do campeonato a gente não estava se acertando muito, mas com a chegada do Fabrício ele deu um ânimo a mais assim, pra gente, porque ele fez mudanças na formação, fez mudança em certas partes do time que fez bastante diferença e graças a Deus a gente está conseguindo ir bem sim, com ele. O fato de fazer algumas mudanças táticas também acaba influenciando, né, Gabriel? Uma coisa que eu acho que faz bem também, é lógico que quando a gente destacou o fato de ter Copa Paulista, de ter Paulista Sub-20, de ter a Série D, era legal, que os meninos podiam subir, pegar experiência. Mas descaracteriza a equipe, Exatamente. né? Agora acabou tudo. Agora acabou. Há algumas semanas, todos se dedicam, os que subiram, né? Se dedicam exclusivamente ao Sub-20. Então, a gente vê sempre agora a força máxima, os meninos com a cabeça no Paulista Sub-20. Eu acho que isso talvez tenha recolocado a cabeça dos que estavam subindo e descendo no lugar também, né? Eu acho que isso influencia, né? O Fabrício, ele pegou alguns jogos da Copa Paulista ainda, que bastante atleta Sub-20 subiu para participar.
Só que ele, com o elenco bom que a gente tem, ele conseguiu colocar as peças ali e manteve a mesma pegada, manteve a mesma sequência. Que com isso ele soube lidar, porque na Série D estava tendo o Bassani, estava tendo o Wesley, e na Copa Paulista estava tendo a dupla de zaga, o lateral, o volante, ele estava tendo bastante dificuldade, Juliano, estava tendo bastante dificuldade para montar o time. Mas agora, como acabou tudo isso, ele está tendo tranquilidade para montar o time. Ficou mais fácil, né? E aí você vê o Bassani, o Bassani já não jogou a taça desse ano, né? Ele vinha de uma contusão, tinha ido muito bem na Copa Paulista do ano passado, assumiu o lugar do Christian lá, fez uma Copa Paulista excelente, acabou se machucando perto da final, e agora está de volta. Acho que para ele está sendo até muito bom na questão de conseguir ritmo de novo, porque ele para mim, dispensa comentários, e eu acho que ter ele no Sub-20, acho que muda um pouco eleva demais o nível do time, né? Sim, ele é um jogador excelente, ele desceu para fazer bons jogos e que nem ele falou, que nem você já citou, né? Ele tá usando esses jogos para manter a forma, para manter a sequência, porque como ele ficou machucado, isso atrasou um pouco ele. Sem dúvida. A todo instante vocês tinham a plena certeza que vocês iriam conquistar essa classificação? Ou teve algum momento que vocês falaram vai ser difícil e tem algum jogo marcante? Você fala, a partir desse jogo o time voltou a crescer e vai brigar realmente pela classificação? A gente abalou um pouco porque a gente estava mantendo uns jogos mal, um jogo bom, um jogo mal, e estava deixando a gente para baixo na tabela. Mas com a chegada do Fabrício isso mudou, a gente reverteu a situação, e com o jogo da Primavera, que era um jogo entre confronto direto, a gente conseguiu ganhar o primeiro turno, conseguimos ganhar aqui, conseguimos ganhar lá, e isso, por ele estar na frente da gente, isso reverteu a história, porque a gente conseguiu somar, o chamado jogo de 6 pontos, né? Que a gente fala, e isso levantou o grupo. Tem sempre um jogo chave ali, galera, que você vai para cima, consegue a vitória e o time cresce. Você citou vários exemplos aqui, até de campeonato amador, que isso realmente acontece. Tem uma partida que você vence e aí você tem a plena certeza que você vai se classificar ou que você vai conquistar o título, uma vitória que te traz confiança, né? E parece que mudou a chavinha, né? Teve um momento ali que a última derrota quando foi? Não tempo agora, né? Faz 8 jogos que a gente não sabe. Que é então mudou a chavinha, o negócio realmente acertou e aí entrou no trilho, o time cresceu demais. Até a gente pode pôr aí na tela o resultado da última partida. Você vai ver que a evolução é nítida, né? O Alberto pode ir. Vamos colocar, eu vou te auxiliar porque você está sem a lente de contato hoje. Ituano goleou a União Barbarense 5-0, os gols do Juliano, aos 18 do primeiro tempo, aos 47. O Lucas Rocha marcou aos 27 do primeiro tempo. Valmir marcou aos 23 da etapa final. E o Bassani, que você tanto idolatra, aos 43 do segundo tempo. Fez o dele também. Idolatro, não é isso, mas é um menino diferente. Não, você fala bastante, mas ele tem qualidade. Eu tô aqui brincando lá. Pro Sub-20, eu até imaginei que ele talvez nem jogasse o Paulista Sub-20, iam fazer um trabalho, mas como acabou muito cedo a Copa Paulista, acho que foi até necessário manter isso daí. E como que é o Edson capitão? O Fabrício passou essa responsabilidade para mim, é uma responsabilidade grande por ser o Ituano, né? Um time muito grande aqui na região e no estado de São Paulo. E isso para mim é um prazer, né? Ser o capitão do Ituano Sub-20. E ainda mais você que chegou, esse elenco é praticamente o mesmo e você é um dos últimos a ter chegado, né? É verdade, temos no elenco bastante atletas que faz tempo que estão aqui no Ituano. Tem o Picuíri, que faz 6 anos que está aqui, o próprio a dupla de zaga, que faz tempo que está aqui, o Bassani, bastante tempo que está aqui. E o Fabrício deu essa confiança para mim. Mas como eu cheguei, fiz amizade com todos, né? E trabalhando assim, ali todos podem ser capitão. Ali todos têm essa responsabilidade, ali todos podem ser um comandante. Mas como é que é você, capitão? Cobra muito, grita muito dentro de campo? Não, o Fabrício, ele por ser o estilo dele, cobra bastante já. Eu sou mais de levantar, de querer ajudar e estar sempre ali. Porque o Fabrício já cobra bastante, às vezes um capitão que cobra mais ainda seria pior, mas eu estou ali para incentivar, para apoiar em tudo que eles quiserem fazer dentro do campo. E é interessante isso que você destacou, foi um dos últimos a chegar, né? O Ituano tem um grupo ali de atletas realmente que já passaram por outras categorias, já se conhecem, um grupo que está há muito tempo ali jogando junto. Eu imagino que deve ter uns 15 da taça, e ele chega e consegue ser o capitão. Conta um pouco da sua história, então, como atleta, por onde você passou, enfim, onde você começou a carreira. Como atleta, eu comecei na escolinha do Hélio Sport, um time de Capão Bonito aqui, do interior de São Paulo. E depois de uma sequência de jogos aí que eu fiz lá, bem novo ainda, eu fui pro Trieste, um time formador lá de Curitiba. Depois do Trieste eu fui para Paraná Clube eu joguei o Sub-15. Joguei Sub-15 lá com o professor Fabinho,
Depois ele saiu de lá e foi pro Joinville, eu fui junto com ele. Depois de Joinville, eu terminei meu contrato sub-17 lá. Depois que acabou lá, eu voltei para casa. E Capão Bonito, que é a cidade do Helisport, e eu moro em Guapiara, uma cidade vizinha muito perto, eu fui jogar o Paulista lá, a Bzinha, né? Fui jogar a segunda divisão, joguei o profissional lá. Depois de lá eu fui pro Rio Claro, que eu fiquei no elenco, mas ainda não joguei, não cheguei a jogar. Depois do Rio Claro eu vim pra cá, no começo desse ano. Agora tá com o mesmo treinador ainda? Tá com o mesmo treinador, 3 sim. décadas já? É. Quem que é o treinador? O Esqueci. treinador Luiz Carlos Vilela. É o Vilela, rapaz. 3 décadas aí no Mas ele é comando do técnico do time, Sub-20 também? Ele é técnico do Sub-20, sim. Como o Sub-20 começou e o profissional ainda tava rolando, ele não pegou alguns jogos, mas agora ele já voltou a ser treinador do Sub-20, sim. Porque é difícil pro time da segunda divisão, da Bzinha, que a gente Sim. fala, jogar o Sub-20, porque na verdade você usa um elenco de muito Sub-20 na Bzinha, né? Por causa do limite de idade, Isso. etc. Muitos times nem têm isso daí, né? É. E de estrutura? Disso tudo que você passou e tal. Aí você vem pro Ituano. O que a gente pode falar da estrutura daqui? Não, a estrutura do Ituano é excelente, não nos falta nada. Tem materiais bons para trabalhar, tem profissionais bons para trabalhar, dentro da comissão técnica até o massagista, o roupeiro, a tia da cozinha, é tudo bom, excelente, pra gente não falta nada não. Isso é bom, né? Isso dá tranquilidade para os meninos poderem também desenvolver da melhor forma, dá uma tranquilidade diferente, né, Bruno? Com certeza, né, Gabriel? Isso traz realmente tranquilidade para o atleta trabalhar. Quando se tem uma estrutura de qualidade, facilita e isso reflete realmente dentro de campo. Por isso que o Ituano vem fazendo um grande trabalho nos últimos anos, também nas categorias de base. O Edson, o adversário de vocês agora é o Fernandópolis. Até conversava com o pessoal de Capivari, que acompanhou também jogos do Fernandópolis, falaram da força e da qualidade dessa equipe que vocês irão enfrentar. E além disso, o segundo jogo tem aquela viagem que é uma viagem bem desgastante. Sim, é uma viagem de 7 horas que vai desgastar muito, mas a gente está focado em fazer um jogo bom aqui sexta-feira em casa, para ir com uma diferença boa lá. E como a gente estava muito focado ali na fase de grupo ainda, porque a gente não estava fazendo tantos pontos, né? A gente estava entre classificar, um classificar. E nas sequências de vitórias que a gente tivemos, a gente conseguiu a classificação. E agora estamos focados, estamos trabalhando para fazer um bom jogo aqui, que não te falei, e para a viagem não atrapalhar muito no segundo jogo. O Fabrício já falou sobre o Fernandópolis com vocês, ainda não? Ele ainda não comentou muito não sobre o Fernandópolis, mas ele já falou que é um time considerado chato, por ser um time muito forte, mas a gente vai lá e com esperança de fazer um bom jogo, sim. Daí joga na sexta aqui, 15 horas, no Velho, até para o pessoal que está em casa ter essa informação. A entrada é franca, o jogo de ida, vai ser no campo principal do Novelli novamente, volta, né? Eu estava jogando no Tatizão por causa das competições da Copa Paulista, Claro. da Série D, e depois vai para Fernandópolis. O jogo de volta é no sábado, É no sábado, isso? às 15 horas também. E viaja na sexta. Vamos treinar sexta de manhã, depois a gente viaja. Tem chão, né, Bruno? Tem chão, é longe, como ele destacou, uma viagem de ônibus aí, 7 horas, realmente é desgastante. O elenco vai ter que viajar, como ele já destacou aqui, um dia antes para ter tranquilidade e jogar bem no dia seguinte. Tem o fato da vantagem, né, Gabriel? Isso é bom citar, né? A vantagem é do Fernandópolis. Sim. Então, os dois, eles jogam pelos dois resultados iguais, o resultado aqui na sexta-feira é importantíssimo, ainda mais, né? É importantíssimo, porque que nem a gente está citando bastante, a viagem pode ser bem desgastante e pode fazer uma diferença, né? Porque cansa muito, a gente é cansado lá, dependendo do horário que a gente chega, a gente não descansa muito bem. Mas como está tudo planejado já, isso não vai fazer muita diferença, não. E o que é importante também, Gabriel, é fazer esse resultado e uma boa vitória, né, na sexta-feira para reverter essa vantagem, para a vantagem passar a ser do Ituano para esse segundo jogo. O que é legal também é que o Ituano se classificou e está numa crescente no campeonato, né? O Ituano, como já destacou aqui o Edson, numa sequência de vitórias, conseguiu conquistar essa classificação. Então, o time já chega também motivado e chega embalado por esses resultados. Ele citou muito bem, são 8 jogos sem perder. São 8 jogos com vitória e somente um gol tomado. Desses 8, se a gente pensar nesses últimos 8 jogos, o único resultado que dá pra você falar, esse não foi tão bom, Itapirense aqui, né? Itapirense foi um empate, onde o time deles vieram com uma proposta de fechar bem a casinha e sair no contra-ataque. E a gente não deu uma sequência muito boa de toques, no último toque a gente estava errando bastante. Quando precisava ser fatal, a gente estava errando, mas a gente conseguiu um ponto e
foi isso que manteve a sequência de bons jogos. Mas aí depois teve o Primavera, foi o que ele falou, então ficou a princípio ruim, mas o Primavera que foram 2 confrontos diretos, importantíssimo. Aí foi, ganhou lá em Datuba, né? Conseguiu passar o Primavera, que era muito importante, senão acho que sobrava o Mirassol, né? Vai ser mais complicado ainda, o Mirassol acho que ficou com bastante tranquilidade no grupo na primeira colocação. E acho que esse um gol sofrido nesses últimos jogos, como destacou o Edson aqui, ó, é reflexo do trabalho do Fabrício, porque ele acabou citando aqui, quando ele pega a equipe para trabalhar, ele gosta de arrumar a casinha lá de trás. Então ele vem arrumando de trás para frente, a prioridade é não tomar gol, é consertar ali o sistema defensivo, para depois ele arrumar a casa do meio campo para frente. Acho que isso é reflexo do trabalho dele. Sim, quando ele chegou, ele já falou isso com a gente e a primeira coisa que ele começou a trabalhar foi a linha de trás, que foi arrumar ali atrás, porque ele fala que um time que não toma gol é o time que faz gol, que é o melhor ataque é a defesa. E aí começou nessa fase boa, você vê como tudo conspira, né? A gente sempre acompanha os gols aqui. E o Juliano começou a fazer gol pra caramba, tudo parece que vai mudando, que o clima ficou mais leve. Hoje tá mais fácil ficar alojado, tá todo mundo mais tranquilo, né? Na fase ruim, eu imagino, enquanto vocês moram na casa? Então, são separados em 2 casas. Nas casas de cima tem 10 e na casa de baixo tem 13. Então, imagina 13 caras, irritado com a fase ruim. Puta, o clima deve ser... Quando a gente mantém uma boa tempo de vitória assim, o clima é diferente, até o próprio vestiário que fica todo mundo ali junto, o clima é diferente, fica um clima bem melhor para se trabalhar durante a semana, né? E morar em Itu, vindo de Capão, vindo de Guapiara, que você falou que sua cidade é... Como que foi essa mudança? É que você mudou em Joinville, mudou em Curitiba, né? Mas... Sim, eu tava em Capão antes de vir pra cá, né? Que nem eu falei. Mas Guapiara é cidade menor ainda do que Capão. E vim pra Itu, numa cidade grande, um pouco maior que lá. Fez bastante diferença, assim. Adapta bem, foi tranquilo? Sim. Porque assim, os meninos rodam muito. Outro dia veio um aqui que ficou famoso, que falou que... Como que é, Bruno? Que ele era frio, que ele não tinha problema. Ele não tinha problema nenhum de estar longe da família dele, ele era frio, ele tinha o objetivo dele, encarava numa boa ficar longe da família. Como é o Edson em relação a isso? Você vai sempre para ver a família, até que o seu não é tão longe, ou é mais difícil? Aqui tá bom pra mim, porque eu sou muito unido à família, sabe? E aqui, Guapiara e Itu, 3 horinhas de viagem só, eu tô em casa todo final de semana, dá pra mim ver a família assim. Só 3 horinhas? Os caras têm uns conceitos. Só vai pra Fernandópolis, vai encarar 7, 8 horas, Guapiara é logo ali, né? Guapiara é logo ali. Porque quando eu morava no Joinville era 10 horas de viagem, daí ficava mais complicado de ver a família. Puxada. 2 vezes por ano só. Vinha 2 vezes por ano. Nesses clubes que você passou aí, teve alguém que jogou com você que já estourou, alguma coisa assim que... Então, eu tive uma passagem agora pelo Rio Claro, que eu estava no elenco, mas ainda não cheguei a jogar. Peguei muita experiência com o Alex Silva, que ele jogou pelo Rio Claro ano passado, paulista, né? Felizmente o Rio Claro não conseguiu se manter na primeira, mas o tempo que eu passei lá com o Alex Silva foi um tempo muito bom de experiência para mim. O Alex que é de Amparo, né? Irmão do Luizão. Isso. Campeão com São Paulo, bem rodado. Esse cara, É o Pirulito, Alex Pirulito, zagueiro. Meio sem explicação a carreira dele, né? Meio estranho. Depois passou no São Bernardo, acabou não jogando, enfim. Bom, Edson, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Boa sorte aí pro Ituano na sequência do campeonato, que vocês consigam eliminar o Fernandópolis aí na sequência da competição. Obrigado vocês pela oportunidade de estar falando do Ituano e da base aí, porque isso é um reflexo que pode, mais pra frente, a gente tá aqui falando, eu estiver no profissional. Eu quero agradecer vocês pelo espaço que tá dando pra gente aí, espero estar mantendo aqui, estando no campeonato também, continuar vindo aqui para dar mais entrevistas para vocês e quem sabe chegar à final do Paulista. E eu tô achando que o confronto a gente vai ver uma... Não sei, Bruno, palpitei aí, vi lá o chaveamento. Você acha que vai cruzar? Ituano e Capivariano na próxima fase. Espero que isso não aconteça. Mas eu acho Podia acontecer dos dois se a cruzarem lá no chance disso final. acontecer é muito grande, porque a gente tem um confronto de 2 grandes, que é Santos e Corinthians, então os 3 grandes têm uma campanha melhor, e aí tem o Santo André, São Caetano, São Caetano, Mirassol, que devem passar, Capivariano e Ituano. O Capivariano teria a melhor campanha, o Ituano a 8ª, e a gente teria esse confronto já. Obrigado, viu, Gabriel? Vamos lá, Bruno, vamos torcer aí pelos 2 clubes da região, por um primeiro bom jogo e depois a classificação sacramentada. É isso aí, apito final em mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. Nós voltaremos na próxima semana falando bastante a respeito desse primeiro confronto de Ituano e Capivariano na sequência do Campeonato Paulista Sub-20. Até a próxima semana, um forte abraço!